Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos tratar sobre o crescimento da agropecuária no primeiro trimestre de 2024. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto, convido mais uma vez no podcast Ouça o Agro, Renato Conchon, ele que coordena o Núcleo Econômico da CNA. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com vocês e com todos que nos acompanham aí pelo podcast Ouça o Agro. É sempre um prazer estar para falar sobre a conjuntura, sobre as expectativas para o agro aqui com vocês. Renato, a gente está passando por uma semana até de muitos acontecimentos relevantes, né, no cenário político, que afeta a questão econômica, mas primeiro eu queria falar sobre esse resultado positivo do agro no primeiro trimestre de 2024. Então, o que se deveu? Eu queria que você contextualizasse um pouco esse resultado desse período. Ótima pergunta, Natália. Bom, a gente tem que lembrar que na última semana o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024. E dentro desse PIB do PIB brasileiro tem algumas segregações. Por exemplo, o PIB da agropecuária, que aí a gente lembra, o conceito restrito, é a produção dentro da porteira rural, não é o agronegócio que tem agroindústria e tudo mais. Então, o PIB do IBGE ele divulga a produção da agropecuária, da indústria, do comércio, de serviços, então esses segmentos. E para o resultado apresentado pelo IBGE, ele divulgou um número além do que o mercado esperava, ou seja, foi um número bastante positivo para o crescimento do PIB brasileiro. Especificamente para o setor agropecuário, quando a gente olha o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2024 e compara ao último trimestre de 2023, por exemplo, especificamente para o setor agropecuário, a gente apresenta um crescimento de 11,3%. É um crescimento robusto, mas ele não é nenhuma novidade, porque a gente sabe que o primeiro trimestre de cada ano para a atividade agropecuária é um trimestre mais robusto. Quando a gente compara o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, a gente vê uma queda de 3%. Também não surpreende, porque o ano passado, em 2023, a gente viu uma safra recorde nesse primeiro trimestre, impulsionado por uma safra agrícola que foi entrar para a história. E esse ano a gente viu o contrário. Em algumas regiões houve atraso no plantio da safra verão, na safra de milho, primeira safra, e na safra de soja, e isso se refletiu numa menor produção em 2024. Então, quando a gente faz esse comparativo, os resultados não nos apresentam nenhuma novidade, era mais ou menos o esperado. A grande questão, como você falou, é como os próximos desdobramentos na economia brasileira, na economia internacional e na política, vão fazer os impactos, vão impactar o crescimento ou uma queda de determinados setores nos próximos trimestres. É o que a gente deve conhecer na próxima divulgação do IBGE, que está previsto para acontecer no início de setembro. É isso, né? É bom a gente falar desse ponto entre agronegócio e agropecuária. Então, de fato, houve esse resultado positivo para a agropecuária no primeiro trimestre do ano comparado ao final do ano. E como você diz, comumente isso acontece. Primeiro trimestre do ano ser com resultado mais positivo. E por fatores específicos de 2024, a gente pode ter um desdobramento diferente do que estava sendo estimado para o PIB, né? Da agropecuária, também do agronegócio. E aí eu queria que você trouxesse um pouco quais fundamentos você acredita que ainda estão incertos, né? E que podem dar algum direcionamento para o resultado econômico, para o resultado de crescimento do setor para este ano de 2024. Boa pergunta, Natália. Algumas ações, alguns acontecimentos já estão precificados. O que nós estamos fazendo a partir de agora é calibrar essas projeções. Por exemplo, a questão das enchentes, da catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, a gente sabe que vai ter impacto principalmente no segundo trimestre de 2024, que nós devemos conhecer, como eu falei, no início de setembro. Então isso está precificado, vai impactar negativamente,
tanto no PIB do Brasil quanto no PIB da agropecuária, porque o Rio Grande do Sul é um estado importante, um importante player na produção de produtos relevantes. Por exemplo, 70% da produção de arroz sai do Rio Grande do Sul, 65% da produção de aveia do Brasil sai do Rio Grande do Sul, bacia leiteira quase 13%, ou seja, tudo isso vai acabar fazendo com que a atividade agropecuária, infelizmente, do Rio Grande do Sul tenha um reflexo enorme, gigantesco, um prejuízo muito grande, e isso sim vai se refletir no PIB da agropecuária brasileira e no PIB brasileiro. Nesse momento, estamos precificando qual o tamanho do problema. Qual o tamanho? Porque a gente viu que muita área foi lavada, o produtor perdeu o solo, alguma parte do rebanho foi perdido, ou seja, a gente não consegue estimar ainda, cravar um número de qual que será esse prejuízo, mas sim, vai haver um reflexo. Se aqui tem a questão climática, que vai continuar afetando a produção especificamente da agropecuária, a gente tem que ver também que a atividade econômica internacional e a geopolítica internacional também influenciarão. Nós estamos vendo que nos Estados Unidos o ciclo de cortes nos juros está moderado. Nessa semana a gente está vendo, a gente está gravando nesse momento, no final da tarde o Banco Central americano deve anunciar se corta ou não, a expectativa é que não corte os juros. Isso está fazendo com que o dólar tenha uma valorização frente à cesta de moedas, inclusive o real. Não à toa, nas últimas semanas, a gente viu o real depreciado. Tá? Isso vai acabar influenciando esse real depreciado nos custos de produção agrícolas e industriais, e isso vai refletir na inflação brasileira, no nosso IPCA. E a gente sabe que o remédio para a inflação é a taxa de juros, e a taxa de juros acaba por puxar o freio de mão da economia, ou seja, a gente viu uma expectativa iniciada no cenário internacional com reflexos aqui no Brasil. Então, é um ambiente um pouco mais desafiador para a economia brasileira, esse cenário. Além disso, a gente vê o desenrolar de algumas medidas econômicas adotadas aqui no Brasil, como as recentes divulgações de medidas provisórias, de projetos, de proposições que ampliam a carga tributária. Como a gente viu no primeiro trimestre de 2024, a rubrica arrecadação de impostos subiu e foi um dos fatores que influenciou no crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024. E isso a gente deve continuar vendo nos próximos trimestres, que por um lado essa arrecadação maior acaba influenciando um crescimento do PIB, mas o setor produtivo começa a olhar com bastante atenção no sentido de refazer cálculos de VPL, de TIR, para saber se investe ou se não investe. Ou seja, esse cenário interno de iniciativas que visam aumentar a carga tributária tem um reflexo na geração de investimentos e na produção de emprego e renda. E isso também deve se refletir nas projeções de crescimentos para os próximos trimestres. É interessante, você colocou vários pontos, a gente já gravou alguns episódios este ano falando sobre as expectativas, comportamento da safra, da produção, relacionado a preços. A gente ainda vê uma tendência de redução de preços para vários grãos, no caso de pecuária de corte ainda também se depreciando. Isso impacta no resultado desse indicador do PIB. E aí você trouxe outros pontos que eu acho que é bom a gente falar aqui, porque a gente tem indicadores relevantes e a gente olha, PIB cresceu, do agro cresceu e fala que bom, está crescendo, mas você citou que ele cresce muitas vezes a custas de algumas medidas que não são positivas para o agro de forma geral. Aí você citou o aumento do recolhimento de tributo no primeiro trimestre e essas outras medidas que influenciaram a questão tributária desta semana, que também deu uma movimentação no mercado e que isso pode, de certa forma, influenciar na realidade de quem está lá no setor produtivo, seja na agropecuária ou seja a indústria, falando especificamente do agro. E fatores como esse acabam influenciando também em preços, né? A gente viu também esta semana
desde a semana passada, uma movimentação em relação à questão do arroz, né? Medida do governo de importação e de leilão da Conab para compra de arroz, em um momento que tecnicamente não há uma falta de oferta, né? Uma necessidade dessa compra para suprimento da demanda interna. E aí, esta semana, uma suspensão do leilão que já havia ocorrido, trazendo uma insegurança grande para o mercado. E aí você falou da questão de investimentos. Então eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre a conexão desses pontos, do que aconteceu na semana, de trazer uma certa instabilidade, uma insegurança para a empresa, para as empresas, para os setores que estão produzindo, no caso das alterações tributárias, e também essa medida do governo do arroz. E como isso movimenta o mercado e afeta a imagem do Brasil, os investimentos que vêm para o Brasil e também os preços, que é o que a gente vem observando, que essas medidas acabaram elevando um pouco os preços de commodities agrícolas. Então, às vezes a gente está trabalhando, pode continuar caindo por essas questões relacionadas ao fundamento de produção, mas tem outros fundamentos, você trouxe internacional, que também podem mudar o que a gente está esperando daqui para frente. Excelente colocação, Natália. Vou separar a minha resposta em duas partes. A primeira eu vou falar de leilão de arroz. A gente via que tecnicamente, já foi discutido aqui no podcast, que tecnicamente não havia e não há razão para compra de leilão. O Brasil, esse ano, está superavitário na produção. Existe uma importação natural, existe uma exportação natural e existe um estoque final. O estoque final previsto para 2024 é superior ao estoque final de 2023, especificamente para arroz, sem leilão. E a suspensão do leilão veio em bom tempo, porque o governo vai avaliar as medidas de como esse edital foi apresentado e as empresas que participaram dela, mas sobretudo a gente pede ao governo, a gente alerta que não haja uma prorrogação do leilão, haja o cancelamento. Não existe razão para isso acontecer. Mesmo porque, já respondendo a sua pergunta, um possível leilão de arroz nesse momento vai sim impactar a estimativa, a expectativa dos produtores arrozeiros de plantarem a sua safra para o próximo ano. Ou seja, haverá uma frustração de demanda, um desincentivo, exato. Então, parece que não vai influenciar a primeira medida. Vamos fazer um abastecimento, faz um leilão e está tudo certo. Não, os produtores rurais se sentem desincentivados a plantarem, ampliarem área, ampliarem produção, ampliarem investimentos para produzir o arroz. E isso vai acabar se refletindo, sim, no PIB da agropecuária lá em 2024. Então, a gente tem que ter essa atenção. Com relação à tributação, a gente viu que as últimas medidas, mas especificamente a medida provisória 1227, que foi rejeitada ontem pelo senador Rodrigo Pacheco, que ela mexia no crédito presumido das empresas exportadoras e da produção de alimentos destinados à população, ao mercado doméstico, produtos da cesta básica. Ou seja, havia a expectativa já das empresas terem um aumento de carga tributária específico na produção de alimentos voltados à população brasileira. Ou seja, o preço de alimento mais caro na gôndola do supermercado por conta de aumento de tributo. E isso vai se refletir, sim, no IPCA. Vai se refletir, sim, ao final do dia, lá no PIB brasileiro de 2024. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque pode parecer falar, mas isso é um impacto para a agroindústria. Não é. Porque nós vimos notícias internacionais em Illinois que os produtores rurais americanos estavam festejando a medida do governo brasileiro em taxar a soja. E isso já estava sendo precificado na Bolsa de Chicago, com reflexos. Isso prejudica a competitividade do produto brasileiro, do produtor rural, da saca de soja. A Abiov estimava uma queda na saca de soja de entre R$ 3,50 e R$ 4,00 por saca, por conta dessa medida. Para pagamento ao produtor, né? Se estão pagando R$ 120 numa saca de soja, pagaria entre R$ 115 e R$ 116. Isso é um aumento de custo, né? O setor vê como um aumento, essa alteração tributária, não poder utilizar o que havia sido recolhido, é como se fosse um aumento de custo para a indústria e, na verdade, no mercado que a gente tem, ele consegue repassar isso para o produtor. Correto. No final do dia é isso. É aumento de custo para a agroindústria, que por sua vez teria duas alternativas de repassar esse custo. Para o mercado internacional, que é difícil,
gente vê que as commodities são precificadas em bolsas internacionais, ou esse reflexo volta para o produtor, por meio da redução do preço pago da soja, e era o que estava acontecendo. Então, são duas medidas, e a gente viu em Illinois os produtores americanos festejando essa medida, e por outro lado a gente viu a China, notícia da Bloomberg, comprando soja essa semana dos Estados Unidos e não a soja brasileira, porque foi precificado esse custo tributário tentando transmitir para o comprador internacional, que nesse caso era da China. Ou seja, isso acaba corroendo, acaba gerando instabilidade no mercado, aumentando o custo do Brasil e a carga tributária, corroendo a nossa competitividade no mercado internacional, que por final do dia vai refletir no bolso dos nossos produtores. De certa forma, a gente vê esse prejuízo no setor e, por sorte, algumas dessas medidas foram interrompidas e aí a gente espera que não acaba por aqui, né? Mas que o desenrolar, tanto do leilão quanto da MP, seja pró-setor produtivo. E, Renato, ainda falando sobre esses assuntos, a gente vê que vários temas estão correlacionados. No caso do destinamento de orçamento para a compra de arroz, então a gente tem um orçamento ali para o governo fazer essa compra subsidiada, né, de arroz, entendida pelo setor como desnecessária. Agora suspendido, como você disse, o setor espera que não volte a fazer esse leilão e essas aquisições. E a gente tem aí para sair o Plano Agrícola e Pecuário, que destina um orçamento que o setor espera ansiosamente, tanto para o programa de subvenção ao seguro rural, para o produtor conseguir realmente fazer uma cobertura da sua safra, para a parte de crédito também. Então, olhando por esse lado, o que o setor entende como prioridade e espera que saia nesse Plano Agrícola e Pecuário e que pode dar um incentivo também para o crescimento do setor, e a gente vê isso como resultado do PIB do setor aí contribuindo, né, com o crescimento em 2024? Ótima pergunta, Natália. A gente vê um ambiente de crédito no Mercado Livre mais desafiador no Brasil e no mundo. E a CNA entende, tanto que ela elaborou o documento Propostas para o Plano Agrícola 2024-2025, apresentou, está disponível no site, né, com algumas prioridades. Dentre elas, você citou muito bem, a CNA se preocupa muito com o PSR, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Porque nós estamos vendo, nós estamos vivenciando que as adversidades climáticas estão afetando ano após ano a produção agropecuária em algumas regiões do Brasil. E no último mês, infelizmente, uma catástrofe sem precedentes para o Rio Grande do Sul. Mas antes dessa catástrofe, a gente viu atraso na chuva, chuvas esparsas, e isso acabou impactando, tanto que refletiu numa produção menor de soja e de milho primeira safra, e o que acabou influenciando. Então, essas adversidades climáticas tendem a acontecer com recorrência. E o Programa de Subvenção ao Seguro Rural faz com que o produtor tenha condições de contratar um seguro, e no caso de uma adversidade, ele tenha o dinheiro do seguro para se manter na atividade e ele não tenha que recorrer a um refinanciamento, uma renegociação de dívida, que acaba, por sua vez, exigindo reposição por parte do governo federal, ou seja, vai ter impacto no orçamento público federal. Então é mais inteligente, é mais propício que a gente esteja preparado num programa de subvenção ao prêmio do seguro rural do que no futuro discutir renegociações. Então, dentre o rol de propostas que a CNA apresenta e que a gente espera que o governo federal apresente as propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2024-2025, que sejam contempladas as medidas apresentadas pela CNA para garantir crédito de investimento e custeio aos produtores rurais, sejam eles pequenos, médios, grandes, não importa o tamanho, mas que o produtor rural tenha condição de investir, de plantar, de colher numa eventualidade de diversidade climática, ele seja amparado pelo seguro e com isso ele cresça a produção, fornecendo alimento para a população brasileira com qualidade e com custos competitivos e fornecendo também os nossos excedentes para o mercado internacional, que acaba colaborando com o equilíbrio da nossa moeda, o real, e propiciando assim um crescimento econômico e geração de emprego e renda, sobretudo no interior do Brasil.
É isso, a gente vê o crescimento da produção de alimentos pelo Brasil é favorável tanto para o Brasil, para a economia, para o setor, para a geração de emprego e renda. E o Brasil, no geral, tem conseguido evoluir a sua produção, né? Tanto da área agrícola quanto pecuária, e isso se reflete na disponibilidade de alimentos ao consumidor. Então, esse é um ponto relevante. E como você disse, para que o produtor consiga manter essa produção frente a esses inúmeros desafios climáticos, é interessante que os recursos destinados ao programa de subvenção acompanhem, né, esse crescimento da produção. E aí eu queria, só antes de a gente finalizar, a gente está chegando ao final, que você colocasse se é o que tem acontecido, um aumento do volume de recursos para o seguro acompanhando a produção. Como que o setor avalia esses resultados e o futuro do Brasil e do agro? Infelizmente, em 2023, a gente vê um recuo nos recursos destinados ao PCR. Com reflexos, a gente viu recuar o tamanho da nossa área segurada comparado aos últimos anos. Nós tivemos picos de crescimento. A gente precisa, Natália, que o programa de subvenção Prêmio Seguro Rural seja entendido como um plano de governo, um plano de Estado. Ou seja, porque a gente vê, como você falou, um crescimento, uma substituição da área agrícola entrando em áreas que antes eram pastagens degradadas, por exemplo. Isso faz com que a área plantada se eleve, mas sobretudo a produção. Produção se eleva também, além da questão da pequena área ampliada, mas sobretudo da produtividade. E isso é necessário que o seguro rural venha garantir esse crescimento. E a gente não pode esquecer, Natália, que o Brasil é um país tropical. Tá? Então, quando a gente olha as necessidades climáticas contra riscos climáticos como geada, como granizo, sobretudo no sul do Brasil, a necessidade para um seguro rural para a região Nordeste é um pouco diferente. Ou seja, a gente precisa desse olhar como um todo, mesmo porque os riscos compartilhados por parte das seguradoras faz com que o prêmio para todo mundo caia. Então é interessante, é importante que as seguradoras façam seguro de áreas agrícolas do Sul e do Nordeste, porque ela acaba equilibrando e diminuindo o risco para a seguradora e, por conseguinte, para o mutuário que acaba contratando esse seguro. Olhando essa especificidade da região, né, para que não para que às vezes parte desses produtores não venham ser prejudicados, como você colocou, por uma questão relacionada a outra região. Além disso, tem a questão da produção de produtos de lavoura temporária ou permanente, por exemplo, o que acaba influenciando regionalmente diferente, mas também as culturas temporárias e permanentes têm essa influência de maneira diversificada no prêmio do seguro rural e num eventual sinistro. Isso, a gente vê que é uma política realmente relevante, né, e que vem ajudar o produtor a manter a sua produção e não precisar de outras medidas, como você falou, de renegociação. Então, a gente espera que realmente este ano o setor consiga ter resultados positivos com o que venha a ser lançado no Plano Agrícola e Pecuário. Então a gente já está chegando ao final do episódio, vou te passar para você fazer as suas considerações finais, mas quero agradecer a sua participação, trazer tantos resultados, tantos assuntos relevantes e do momento que tem afetado o setor. Foi bom a gente ter esse papo nesse momento que tanta coisa vem acontecendo, a gente consegue traduzir um pouco mais esses indicadores que às vezes parece que fica do lado do economês, mas trazendo para a realidade do setor. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, Renato. Eu que agradeço, obrigado por todos que nos acompanham. Eu acho que, como palavra final, a única coisa é informação. O produtor rural, o setor agropecuário como um todo, ele tem que estar preparado com informação. Informação de qualidade é um pouco que a gente vem trazendo hoje, mas, sobretudo, o podcast Ouço Agro faz semanalmente. Eu acho que esse é o ponto-chave para o produtor estar preparado para os desafios que vão surgir naturalmente, todo ano surge ao longo da cultura, porque a gente sabe que a questão é sazonal. Mas obrigado pelo convite, espero que tenha colaborado um pouquinho, trazendo um pouquinho de cenário para ilustrar um pouquinho o que a gente espera e pensa para o nosso Brasil. Foi ótimo e parabéns também pela toda a atuação, né, do Núcleo Econômico, dando suporte aí para o sistema CNA,
para conseguir defender o interesse dos produtores. A gente que agradece. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.